Olá, professora Valdiana Gomes, de volta para vocês na versão aula remota, videoaula, desafio, se sortecerão sua aprovação. Então, espero que vocês estejam bem. A gente volta nesta primeira videoaula com uma proposta, um convite realmente de apresentar para vocês o primeiro simulado SPAES 2020, tá certo? Então, esse simulado ele vai trabalhar com vocês alguns escritores elencados por mim e nos próximos nós daremos sequência aos demais escritores, tá certo? Espero que vocês estejam bem e vamos ver o que eu proponho para a aula de hoje. O SPAES pretende observar o desempenho de estudantes por meio de testes padronizados, com o objetivo de verificar o que eles sabem e são capazes de fazer. E você, aluno JAF, já é bem capaz, né, de ser avaliado nesse sentido. E o nosso desejo é que a gente tenha resultados verdes, né, ou melhor, satisfatórios, tá certo? E nós vamos trabalhar algumas informações importantes, tá certo? Por que, professora, que é importante a gente saber isso? Poxa, a gente estava esperando uma aula voltada mais para gramática, mais para literatura, produção textual. Não deixa de ser a reunião de todas essas disciplinas, esses conteúdos, tá certo? O SPAES ele é mais abrangente, né? Ele vai te trabalhar de variadas formas, com variadas informações. E outras videoaulas virão, com certeza, tá certo? Então, é importante que vocês saibam que, enquanto alunos do terceiro ano do ensino médio, né, a matriz de referência em língua portuguesa, que é composta pelo conjunto de descritores, tá certo? No qual este simulado vai trabalhar isso com vocês. Então, eu quero que vocês dominem o entendimento destes descritores, para assim a gente poder resolver questões com segurança, tá certo? E obter, sim, resultados verdes, né, satisfatórios, tão esperados por nós. E a JAF sempre vai partir na frente, a gente sempre vai querer melhor para vocês. A gente sempre vai querer eliminar o fator surpresa, se deparar com situações em que vocês não entendam. Então, nesse primeiro simulado, eu vou trabalhar com vocês os procedimentos de leitura, tá certo? Exatamente assim. Aí vejamos aí. Tá? O que a gente tem no D1? Professor, a gente tem mesmo que entender isso aí? Sim. De posse com simulado, tá certo? Que vai estar disponível lá na nossa plataforma, no Classroom, como vocês já sabem. Vocês irão testar realmente. Então, é um convite mesmo desafiador para que vocês resolvam com proficiência, que resolvam com atenção, tá certo? O D1, ele é muito claro, ele diz, né? Localizar informações explícitas em um texto. Ou seja, em outras palavras, professora, retomar, voltar ao texto. Voltar à informação que está explícita, que está lá feito, claro, dito no texto, tá certo? Vão ter pistas disponíveis no próprio texto, com certeza. Para isso é importante que você leia com atenção, sem pressa, sem preguiça, retomar quantas vezes for necessário até você encontrar o item correto, tá bom? O D2, ele diz inferir uma informação em texto verbal. Olha aí, inferir. Inferir, professora, é uma dedução feita com base em informação, em um raciocínio? Exatamente. São dados disponíveis para se chegar a uma conclusão, tá certo? Inferir é deduzir um resultado com base na interpretação de outras informações que vão compondo o texto. A inferência textual, digo além para vocês, alunos JAF, está relacionada à compreensão da leitura. Significa interpretar os elementos que estão explícitos e implícitos no texto. Como é que eu faço isso, professora? Analisando em conjunto tudo que foi escrito, tá certo? Cada detalhe e compreendendo o mais importante, a ideia central do texto. A inferência textual, aluno JAF, pode requerer, claro, de vocês algum conhecimento prévio sobre o tema. E por isso que a leitura ela é importante, determinante neste momento, tá certo? O D4, ele vai pedir para você interpretar textos não verbais que articula elementos verbais e não verbais, tá certo? Esse tipo de texto requer de você sensibilidade, né, para ler outros códigos, como os gestos, expressões fisionômicas, as cores, tudo que está, de uma certa forma, nas entrelinhas, tá certo? Para que você possa ter, assim, uma análise completa. O D5, ele pede o quê? O que ele vai te convidar? O que você tem que se apropriar? Identificar tema ou assunto de um texto. O tema vai ser o quê, professora? O eixo sobre o qual o texto se estrutura. E como aluno em terceiro ano, você tem que saber isso. Tem que ter segurança, né, dessa situação.
A percepção do tema responde a uma questão essencial para a leitura. O texto trata de quê? Você tem que se perguntar isso quanto leitor. Em muitos textos, o tema não vem sempre explicitado, marcado, mas ele deve sim ser percebido pelo leitor, que identifica a função dos recursos usados. Você vai ser um leitor observador, certo? E você não pode abrir mão disso, tá bom? Diferenciar a informação principal da secundária de um texto. Então, é a atenção. Sempre vai existir uma informação que ela vai ser determinante no texto. E uma informação que ela pode ser desnecessária, ela é secundária, que ela não te dá, por ela e através dela, o entendimento da base do texto. Você pode ter por outra informação, tá bom? Aí nós temos o D9, que reconhece o gênero discursivo, e aqui é importante você identificar esse gênero na infinidade de gêneros propostos, tá certo? Entender qual é a função desse gênero, o que ele quer comunicar, o que ele quer dizer, o que ele quer instruir, o que ele quer convencer, tá certo? Então é importante que você também tenha propriedade nesse descritor. Tá? E nós temos aí o D10, que é identificar o propósito comunicativo em diferentes textos, ou seja, verificar o texto base, identificando dessa forma qual o objetivo do texto, informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, mas hoje não é muita coisa, não, requer atenção, tá certo? E por fim, reconhecer os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador, tá certo? Então a gente vai reconhecer os fatos que causam conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto, tá certo? Então o nosso primeiro simulado, ele vai estar trabalhado, né, montado nessa perspectiva, tá certo? Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, né, tirando dúvidas, marcando o texto, lendo com calma, tá certo? Se apropriando realmente dessas informações para que você possa ter um bom resultado, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar, espero que vocês possam fazer sozinhos, né? Sem estar querendo pegar a resposta de ninguém, tá bom? É um simulado mesmo, apesar de estarmos nessa versão remota, virtual, mas as nossas obrigações elas não pararam, elas continuam. Você é convidado realmente a desafiar-se. Não esqueça que vocês são terceirão, que nós estamos contando e apostando na sua aprovação. E eu deixo para vocês, né, esse pensamento. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e a lutar pelo seu sucesso, tá certo? Então, eu encerro aqui esse nosso primeiro momento, nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado. Outras videoaulas virão, tá certo? Um abraço carinhoso e até a próxima oportunidade. Que assim seja.